quando a gente se depara com notícias sobre crueldade contra os animais, rola aquele aperto imediato no peito. É quase como um soco no estômago, né? Exatamente, um soco. E recentemente a gente teve esse caso do cãozinho, o Orelha, Nossa, sim, um caso tristíssimo. que gerou uma onda enorme de choque, sabe? Uma indignação muito profunda. É o tipo de manchete que faz qualquer pessoa parar o que tá fazendo, olhar pro teto e pensar em que mundo a gente vive. Com certeza. O choque diante de uma violência gratuita é universal. Ele transcende qualquer crença. É verdade. Mas a nossa imersão de hoje tem uma missão muito específica. Nós mergulhamos num material fascinante que pega esse evento trágico e coloca sob uma ótica muito particular. A ótica do espiritismo kardecista. E é bom a gente já deixar claro que a proposta dessa análise não é de forma alguma passar pano ou diminuir a gravidade da atrocidade. De jeito nenhum. O nosso objetivo aqui não é só ecoar a justa revolta que todo mundo sente. A ideia dessa lente filosófica e espiritual é tentar entender as implicações morais mais profundas da violência contra os animais. Exato. A indignação é validada no material. É um sinal de que ainda temos humanidade, de que temos empatia. Uhum. E talvez a parte mais dura de engolir é como a sociedade pode responder à maldade absoluta sem acabar se afogando nela. Sinceramente, eu terminei essa leitura com a cabeça fervilhando. Eu precisava muito trazer isso para nossa discussão. E faz todo sentido essa sua inquietação. A grande virada de chave que essa perspectiva espírita traz é um convite. Um convite para mudar a forma como olhamos para o agressor, para a vítima e para nós mesmos. É parar de ver a crueldade apenas como uma falha no Código Penal, né? Isso e começar a encará-la como um sintoma de um estado espiritual coletivo. No fundo, um convite para uma evolução de consciência bem profunda. Sabe, lendo essa parte, me chamou muito a atenção o fato de que os textos base não tentam dar uma resposta mastigadinha e feliz. Não, eles vão direto ao ponto mais sensível. Porque a primeira pergunta que grita na cabeça da gente quando vê um cachorro indefeso ser atacado é: onde está Deus nessas horas? É muito humano questionar isso. Demais! A gente vê um ser que não tem malícia, que não tem como se defender apenas existindo ali. E do nada ele vira alvo de uma brutalidade que a gente não consegue nem nomear. Dá um nó na garganta. Essa sensação de impotência é completamente natural. E a base filosófica que estamos explorando não ignora isso. Eles abraçam essa dor, na verdade. Sim. Para tentar dar contorno a essas perguntas tão difíceis, toda análise se apoia nos conceitos trazidos por Allan Kardec, especialmente em O Livro dos Espíritos, e também nos princípios de misericórdia de Jesus Cristo. E o texto deixa claro que não é para ser visto como um dogma religioso rígido. Exatamente. É usado como uma estrutura lógica para entender o universo. A ideia é que, se a gente conseguir entender a engrenagem espiritual por trás de um ato tão bárbaro, a gente consegue também entender qual é o nosso papel na engrenagem que vai consertar isso. Bom, vamos desempacotar isso, porque tem muito chão pela frente. O primeiro grande choque de realidade, ou melhor, a primeira quebra de paradigma do material, bate de frente com a forma como a humanidade tratou os animais por milênios. É uma mudança radical de perspectiva. Sim. A visão kardecista afirma categoricamente que os animais não são coisas. Eles não são objetos inanimados. Não são propriedades descartáveis, não são máquinas biológicas. O texto diz que eles possuem o que é chamado de princípio inteligente. Eles são seres vivos em pleno processo evolutivo, trilhando um caminho. Essa é uma mudança de status gigantesca para a nossa sociedade. A gente cresce num mundo que, muitas vezes, ainda enxerga o animal apenas como um recurso. Algo que serve ao ser humano. Tipo uma ferramenta, né? Isso, uma ferramenta. Mas quando se introduz o conceito de princípio inteligente, a história muda completamente. Imagine o universo como uma grande escola cósmica. Gostei dessa analogia. Escola cósmica. O ser humano estaria, digamos, no ensino médio. Já estamos lidando com equações complexas de moralidade, de livre-arbítrio, de ética. Certo. Os animais estariam nas séries iniciais. Eles ainda não compreendem a álgebra da moralidade humana, não têm a razão plenamente contínua como nós, mas o princípio inteligente já está ali. Eles são alunos também. Exato, eles são aprendizes do universo.
existindo, interagindo e, o mais importante, progredindo a cada nova experiência. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o fato deles estarem nessas séries iniciais dessa evolução não blinda esses seres da realidade da vida. De forma alguma. Eles sentem. A análise lista isso de forma muito crua. Um animal sente dor física, ele sente terror. Ele sente medo antecipado. Ele cria laços de apego. Sim, laços muito fortes. E experimenta o sofrimento na sua forma mais pura. Não é só um instinto mecânico de sobrevivência. É uma experiência real. Para um cauzinho como o Orelha, a dor não vem com uma reflexão filosófica de por que isso está acontecendo comigo. É só o terror absoluto, a dor pura. O que nos joga para uma reflexão muito pesada sobre o peso moral da agressão, não acha? Sem dúvida. Se a gente entende que o animal não é uma cadeira que você quebra e joga fora, mas sim um aluno sensível nessa escola do universo, a crueldade ganha outra proporção. Deixa de ser só um problema criminal. A violência contra um animal deixa de ser apenas um desvio de conduta social. Ela se torna um ataque direto a uma criatura em desenvolvimento. Sob essa ótica, não existe indiferença espiritual ao maltratar um bicho. É uma responsabilidade enorme. É imensa. Quem fere um animal está interferindo de forma violenta, traumática, no processo evolutivo de um ser sensível que foi colocado no mundo pelo mesmo Criador. O peso espiritual disso é incalculável. É uma responsabilidade que esmaga, se a gente parar para pensar bem. Eu confesso que fiquei um tempo parada nessa página. E é justamente isso que me levou para a parte que mais martelou na minha cabeça durante a leitura. Qual parte? Se o peso é tão grande, se a vítima é tão pura, incapaz de se defender, de onde vem a motivação para o mal? Tipo, como alguém é capaz de tanta maldade? É a pergunta de $1 milhão. Porque o Orelha não provocou. Ele não representava perigo nenhum. Foi uma crueldade 100% gratuita. O que passa na alma de quem faz isso? Isso levanta uma questão importante na nossa análise. A visão espírita aborda a origem do mal de uma forma bem pragmática, na verdade. Não tem aquela figura mitológica do mal, né? Exatamente. O mal, nessa perspectiva, não é uma força mítica ou um monstro de chifres tentando as pessoas. O mal é, na sua essência, fruto da profunda ignorância moral. Ignorância moral. Sim. A crueldade brutal contra um animal não nasce de um intelecto superior maquiavélico. Ela nasce da completa ausência de empatia. É o egoísmo levado ao extremo mais primitivo. A pessoa está no escuro. Totalmente. Quem comete uma atrocidade dessas está com os olhos espirituais completamente vendados. Eles agem sem ter a menor capacidade de dimensionar o alcance do dano que estão causando. Nem ao animal, nem a eles mesmos, pelo que eu entendi. Exato. Não só o animal, mas a si mesmos no processo. E tem um detalhe aí que me fez suspirar de alívio ao ler. Porque, vou ser honesta, quando a gente começa a ouvir falar de ignorância moral, dá logo a impressão de que a gente está justificando o agressor, sabe? Entendo o receio. Fica parecendo um tadinho, ele não sabe o que faz. Isso, mas a análise é implacável nisso. Compreender não significa nem de longe concordar. De modo algum. Explicar que a origem dessa maldade é o atraso espiritual não passa uma borracha na gravidade do ato. Essa diferenciação salva todo o raciocínio filosófico do texto. Explicar o mecanismo de um crime não inocenta o criminoso em nenhuma esfera. O que essa lente nos oferece é sanidade mental. Como assim? Em vez de ficarmos presos naquela perplexidade paralisante de como o ser humano pode ser tão monstruoso, a gente entende que estamos dividindo o planeta com seres em estágios evolutivos muito, muito diferentes. Estágios de consciência. Isso. Alguns já despertaram para a compaixão, já sentem a dor do outro como se fosse sua. Outros ainda são como pedras. Estão endurecidos pela própria ignorância, habitando vibrações muito densas. E saber disso tira um pouco daquele peso do choque absoluto. Saber que o agressor é espiritualmente ignorante não minimiza a dor do cão-orelha. Claro que não. Quando você falar sobre essa disparidade de evolução e sobre o peso gigantesco de agredir um ser indefeso, eu fico pensando que a conta tem que fechar em algum lugar. A balança tem que equilibrar. Sim. Como fica a questão da justiça? Porque o caso do Orelha grita por justiça na nossa cara. E a gente sabe bem como a justiça humana é. É falha. Ela é lenta, ela tem brechas.
Às vezes a pena para maus tratos é branda demais e a sensação de impunidade fica solta no ar. Como é que essa ótica lida com essa injustiça que a gente vê acontecer na prática, nas ruas? A resposta do material vem através de uma das leis mais fundamentais do universo segundo o kardecismo, a lei de causa e efeito. A famosa ação e reação. Exato. É quase como uma física espiritual. A premissa é absoluta. Toda ação gera uma reação correspondente. Tudo que emitimos para o universo retorna para nós na mesma medida e intensidade. Então, quando uma pessoa pratica um ato de violência extrema contra um ser indefeso, Ela não está apenas rasgando a pele do animal. Ela está no mesmo instante mutilando a própria alma. nossa, essa frase do texto é muito forte. Mutilando a própria alma. Ao agir com essa crueldade, esse indivíduo cria o que a literatura chama de débitos espirituais. E não é um caderninho de anotações, né? Não é um contador cósmico anotando pecados num grande livro. É uma marca na própria estrutura espiritual do agressor. É intrínseco. E a lei diz que, inevitavelmente, esse reajuste vai precisar acontecer. Eu achei muito interessante como os autores tiram o foco de um Deus punitivo. Tem uma parte da leitura que me fez parar e reler, a parte onde se fala que não existe vingança divina. Esse é um ponto crucial. A gente tem essa mania muito humana, muito terrena, de querer que um raio caia na cabeça de quem faz maldade. A gente quer ver o castigo imediato. A gente quer a dor equivalente, a gente clama por vingança disfarçada de justiça. Mas a lente espírita chama isso de justiça educativa. Muda totalmente o foco. O universo não quer torturar o agressor porque está com raiva dele. O universo não sente raiva. O universo quer que ele aprenda. A justiça educativa é um conceito que vira a chave da nossa compreensão mesmo. Pense numa criança que cisma em colocar a mão na panela quente no fogão. Ótima analogia. Quando ela se queima, não é o fogo se vingando dela por ter encostado na panela. É simplesmente a lei da física ensinando que o calor queima a pele. O fogo não tem moralidade. Ele só responde. Exato. O espírito brutalizado ao enfrentar as consequências de seus atos não está sendo vítima da ira divina. Ele está sendo colocado em situações, ao longo da sua jornada, que vão forçá-lo a desenvolver a empatia que lhe falta. A dor que ele causou vai ter que ser compreendida pela própria pele de alguma forma. E em algum momento, sim. E é por isso que se afirma com tanta certeza no texto. A justiça dos tribunais humanos pode até falhar. Um processo pode ser arquivado, a pena pode ser irrisória. Mas a justiça divina, a lei de causa e efeito, não falha nunca. Não existe impunidade moral no universo. Ninguém escapa de si mesmo. Essa é a grande lição. Sinceramente, essa certeza de que a conta chega é um alento para quem lê essas notícias terríveis. Mas aí a gente entra no território minado da nossa imersão. A parte mais desafiadora do texto A parte da leitura que fez meu sangue ferver, para ser bem sincera. Porque é muito contraintuitiva, quando fala sobre a nossa postura, sobre quem está do lado de fora assistindo a barbárie. é aí que o ego grita. Grita muito. O texto pede, quase implora, para não alimentarmos o ódio e não desejarmos a vingança. E vai além. Pede para orar pelas vítimas, o que é natural e esperado, claro. Mas também pelos agressores. Sim. Orar por quem torturou o cão-orelha. Sabe, na prática, no dia a dia, como a gente engole isso sem achar que é uma passividade absurda? O que é fascinante é que a explicação para isso não tem nada de romantismo barato. Não tem nada de passividade condescendente. Então o que é? É uma questão puramente técnica, de física vibratória. Física vibratória, explique isso melhor. Quando você vê uma injustiça e responde com ódio profundo, desejando que o agressor sofra os piores tormentos possíveis, você acha que está no polo oposto ao dele. Você acha que está lutando pelo bem. Sim, afinal, eu estou com raiva do que é mal. Mas, energeticamente, o que acontece é exatamente o oposto. A sintonia do ódio, a sintonia da vingança e da brutalidade é uma faixa vibratória muito específica. Ao odiar o torturador, você sintoniza na mesma rádio que ele. Você entra na mesma frequência. Você entra na mesma faixa de brutalidade. E ao fazer isso, você não diminui o mal no mundo.
você literalmente adiciona mais energia densa a esse ecossistema. É aquele ditado de combater fogo com fogo? Combater a crueldade, vibrando crueldade, é como tentar apagar o incêndio jogando gasolina. Só porque você está com raiva do fogo. Uau! A analogia da rádio faz muito sentido. É cair na armadilha de se igualar energia. E é vital a gente juntar isso com a recomendação que vem logo depois nas fontes, porque senão fica parecendo que a gente tem que sentar, fechar os olhos, meditar e deixar o mundo pegar fogo lá fora. Longe disso. Não ter ódio no coração não significa cruzar os braços. A orientação é muito prática, é agir, defender a justiça perante as leis dos homens, apoiar financeiramente ou com trabalho voluntário a proteção animal, denunciar maus-tratos de forma firme e responsável. A omissão não tem espaço aí. Nenhuma. O virar a cara e fingir que não viu não é visto como uma virtude de quem, sei lá, não quer se meter. A omissão é descrita quase como uma cumplicidade. A harmonia moral proposta pelos textos é exatamente essa. A firmeza na ação, combinada com a limpeza na intenção. Firmeza na ação, limpeza na intenção. Adorei isso. É denunciar o agressor à polícia para que ele seja impedido de causar mais danos. Mas fazer isso buscando a proteção da sociedade e do animal, e não movido por uma sede sádica de destruição pessoal. É o foco em proteger, não em destruir. Perfeito. O silêncio diante da dor de um bicho atrasa o progresso de todo mundo. Quando nós, como sociedade, nos calamos, nós atestamos que aquela ignorância moral ainda é aceitável. O que é um absurdo. A verdadeira força está em combater o ato, resgatar o indefeso, exigir o cumprimento das leis, mas sem deixar o veneno do agressor contaminar a sua própria alma no processo. Cai a ficha de que a indignação precisa virar combustível para trabalho e não combustível para úlcera. E isso abre a porta para a presença dos ensinamentos de Jesus Cristo nessa análise. Que entram de uma forma muito sublime. O que me pegou de surpresa de um jeito muito positivo foi como a compaixão pelos animais é colocada como uma métrica, um verdadeiro termômetro do nosso nível espiritual. A gente tem a ilusão de que a pessoa evoluída é aquela que fala palavras mansas, que lê muitos livros sagrados, que não quer de uma cerimônia. O verniz social da espiritualidade. Exatamente. Mas o progresso real, segundo essa ótica, é medido pela forma exata como a gente trata quem está abaixo da gente na escala de poder. E quem está mais abaixo do que um animal de rua? Ninguém. Quem não tem voz, quem não pode processar a gente num tribunal, quem não pode reclamar. É aí que a nossa verdadeira essência aparece. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê uma redefinição belíssima de uma das frases mais célebres do kardecismo. A frase "fora da caridade não há salvação". É um clássico, todo mundo já ouviu. Mas, culturalmente, a gente empacotou a palavra caridade numa caixinha muito pequena ao longo dos séculos. Verdade. Caridade virou sinônimo de dar a roupa que não serve mais. Ou jogar um trocado no sinal de trânsito. Sim, ações pontuais. Mas o entendimento profundo explorado nessa perspectiva explode essa caixinha. A caridade não é uma transação financeira ou uma doação de sobra. É uma postura de reverência e respeito absoluto à vida em todas as suas manifestações. A vida como um todo. Respeitar o espaço, respeitar a natureza e a integridade física de um animal, reconhecendo nele um irmão menor na jornada cósmica, é o mais puro exercício de caridade. É olhar para o cachorro na rua, para o gato no muro, para o cavalo puxando uma carroça e não ver um cenário, não ver uma posse, mas ver uma centelha de vida que tem o direito divino de não ser machucada. É um ser que compartilha a mesma origem que nós. Fica muito claro na leitura que maltratar revela o nosso pior lado primitivo, enquanto proteger revela o nosso lado mais luminoso. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Significa uma convocação. Significa que a revolta enorme que o caso do cão-orelha causou não pode simplesmente evaporar na semana que vem, quando o algoritmo das redes sociais empurrar outra tragédia para nossa tela e a gente esquecer. A indignação precisa criar raízes. Essa dor tem que virar um compromisso real, inabalável,
de que a gente não vai mais tolerar a crueldade e de que a gente vai ser parte ativa na educação moral de quem está ao nosso redor. É o momento em que a lupa sai de cima do agressor lá nas notícias e vira diretamente para quem está nos ouvindo agora. A síntese magistral de tudo isso é perceber que a Terra é uma grande sala de aula compartilhada. Voltamos para a escola cósmica. Os animais são nossos companheiros de classe, precisando da nossa tutela e proteção. A engrenagem do universo vai, infalivelmente, educar aqueles que insistem em quebrar as regras da empatia. Usando a própria dor deles como ferramenta didática se for necessário. Exato. E a nossa grande tarefa, a nossa prova final nessa escola, é responder ao caos e à barbárie com uma muralha de ação consciente, de amparo prático, isolando completamente o ódio para não sermos sugados para o mesmo buraco negro de ignorância. Resumindo nosso mergulho de hoje, a gente sai com bagagens pesadas, mas com visões muito claras. O orelha, assim como o animal de estimação de quem acompanha a nossa imersão, ou aquele cachorro comunitário da praça, é portador de um princípio inteligente. Ele sente dor, ele sente medo e sente amor em sua própria jornada de evolução. Cada um no seu tempo. A crueldade que vemos nas notícias vem da cegueira de espíritos ignorantes. E eles vão sim enfrentar as consequências pela lei de causa e efeito. Não pela vingança divina, mas para que aprendam o valor da vida na marra. A justiça é pedagógica. E, mais importante de tudo, vimos que amar e proteger essas criaturas é a expressão mais cristalina da verdadeira caridade. E diante de tudo isso, fica no ar uma pergunta direta para quem está acompanhando essa nossa imersão hoje. Uma pergunta que confronta o nosso dia a dia mesmo. É a hora de olhar para o espelho. Com as nossas atitudes diárias, que tipo de estrutura moral nós estamos ajudando a erguer no mundo? Uma ótima pergunta. Será que somos da turma que vira o rosto porque acha que dá muita dor de cabeça se envolver numa denúncia? Será que somos aqueles que apenas compartilham vídeos de violência nas redes sociais, junto com emojis de chorro e textões de ódio, gerando só mais ruído e energia densa? Ou será que nós tomamos a decisão firme de ser os agentes da proteção? Exatamente. Aquele que apoia a causa de fato e promove a consciência em casa, no ambiente de trabalho, na roda de amigos. A transformação de um planeta embrutecido não cai do céu num passe de mágica. Ela é construída tijolo por tijolo. Nas escolhas silenciosas de cada pessoa que decide todos os dias ser um escudo para os mais fracos. É de dar um nó na cabeça, mas é um nó que a gente precisava muito desatar. A tragédia do cão-orelha deixa de ser só uma tristeza passageira nas manchetes e vira um espelho gigantesco para a humanidade. Uma lição que custou muito caro para ele. Sim, muito caro. E para fechar a nossa imersão de hoje, eu queria deixar uma última semente, uma reflexão provocativa para todo mundo mastigar ao longo do dia, construindo em cima do que a gente conversou aqui. Vamos lá. Se a forma exata e crua como tratamos os seres absolutamente indefesos é o reflexo mais autêntico do nosso real estágio evolutivo, será que a verdadeira, a tão aguardada revolução moral da humanidade não vai começar exatamente nas calçadas, nos portões dos abrigos de animais e no trato com a natureza, muito antes de começar nos corredores dos grandes tribunais ou nos altares dos templos mais luxuosos? Uma reflexão fortíssima para encerrar. Fica o convite para que a gente observe com muito mais cuidado e carinho quem está caminhando do nosso lado, independente de quantas patas tenha. Um grande abraço a todo mundo e até a nossa próxima imersão.